Boa tarde, são 17 horas do dia 22 de novembro de 2025 e o Trilhas da Democracia entra ao vivo para dialogar sobre o cenário político eleitoral chileno após a realização do primeiro turno das eleições presidenciais que levaram ao segundo turno a candidata Janete Jara, do Partido Comunista, apoiada pelo atual presidente Gabriel Boric, com 26,85%, alguma coisa muito próximo de 27%, e o candidato José Antônio Casti, da ala extrema-direita do Partido Republicano, ou seja, da extrema-direita chilena, com alguma coisa em torno de 24% dos votos. O nosso convidado é o sociólogo, cientista político Pablo Reimers, secretário de organização da Regional Exterior do Partido Comunista do Chile, membro da mesa diretora do Comando Exterior da campanha de Janete Jara. Pablo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo. Importantíssimo que você esteja aqui para trazer informações do que aconteceu durante o primeiro turno e quais são as perspectivas para o segundo turno, que será realizado no dia 14 de dezembro, salvo engano. Seja muito bem-vindo, Pablo, é um prazer recebê-lo. A honra é toda minha. Eu vou ter a oportunidade de dialogar e trazer um pouquinho sobre o fenômeno chileno, que tem suas particularidades, e teremos aí a alegria de poder entender um pouco aquilo que ainda está como marca a herança de uma Constituição que ainda é do Pinochet. Paz com vocês. Como sempre, ao meu lado, nessa arena virtual, Normando Rodrigues, que hoje porta uma camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu sempre não sou muito simpático a essa camisa, mas tudo bem, aqui é um lugar de pluralidade, então aceito. Normando, tudo bem contigo? Tudo bem, Marco, tudo tranquilo, sempre uma alegria e um prazer revê-lo. E, Pablo, é uma honra para a gente, sobretudo para nós, ter você aqui. Nesse momento difícil, a gente sabe que você está dedicando horas preciosas da campanha do segundo turno. E, antes de devolver a bola, só quero fazer um esclarecimento sobre a camisa, é que pode não aparecer sob essa luz, mas face à prisão do Bolsonaro no dia de hoje, eu procurei no meu armário aquilo que eu tinha para homenagear esse personagem com a cor que é mais representativa da sua essência, do seu imo interior, né, que é a cor marrom. Então, a única coisa que eu tinha de marrom era essa camisa do meu querido Vasco da Gama e decidi usá-la para homenagear o Bolsonaro. Bom, já que Normando... Bom, antes de passar a palavra para o Pablo, dizer que, por ser ao vivo, a nossa audiência pode enviar pelo chat comentários, perguntas que serão lidas e lidos no momento apropriado. Pablo, a propósito, qual é o significado, qual a importância nesse contexto da disputa político-eleitoral no Chile, mas de maneira mais ampla, né, nesse contexto de luta política entre uma esquerda que vem se reestruturando, né, e vem ganhando força nos últimos anos diante de uma extrema-direita sempre pronta para dar um pulo do gato, né? Qual a importância da prisão de Bolsonaro nesse momento, né? A prisão ocorrida na manhã desse dia 22 de novembro? Bom, vou falar a partir do recorte chileno, que durante muito tempo, figuras como Bolsonaro, como Milei, eles primavam por uma espécie de sorte não comparativa. Ou seja, o que eles falavam não tinha como ser mensurado, não tinha como ser medido. Então, você não tinha o que comparar. Então, o que falava, ficava. No Chile, vamos para um segundo turno muito singular.
onde nós vamos enfrentar o fascismo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o oficial nazista, que é o pai exatamente do candidato que representa a direita chilena. E o que tem isso a ver? Pois bem, hoje nós podemos no Chile comparar. Vocês querem ver o resultado de uma candidatura como a do Cast? Vejam Bolsonaro, vejam Milei, vejam o que está acontecendo. Porque efetivamente cumpre um papel quase didático. E na luta contra o fascismo, obviamente, e no meio de tantas injustiças constituídas no campo judiciário na América Latina, lawfare e outros tantos que podemos desenvolver mais à frente, uma figura como o Bolsonaro na cadeia, de alguma maneira, regozija todo aquele que procura e busca justiça. A gente vai, Pablo tocou num ponto que a gente vai tratar mais à frente, que é exatamente o lawfare e como o lawfare vem escolhendo, né, figuras políticas. E tem uma frase do Daniel Hadwe, que a gente, ex-prefeito da Recoleta, eleito, reeleito 2 vezes, né, numa entrevista depois de ter sido preso, quando ele falou: o lawfare não persegue pessoas, na verdade persegue projetos. Né? Acho que é uma frase muito significativa, e a gente vai dizer mais à frente das várias lideranças políticas que foram perseguidas e até mesmo presas, como Lula, Cristina Kirchner, Rafael Correia, que foi entrevistado aqui no Trilhas da Democracia por um companheiro seu, Pablo, nosso companheiro Franco Lopes, e o próprio Daniel Hadwe, que foi também entrevistado quando ainda era prefeito, né? Ele estava no seu gabinete na Recoleta quando deu uma entrevista muito gentilmente para o Trilhas da Democracia. A gente vai tocar nesse assunto. Normando, qual a importância, o significado de, nesse dia 22 de novembro, por volta das 6 horas da manhã, o capitão reformado do Exército ter sido encaminhado para a sede da Polícia Federal em Brasília? Creio que o que aconteceu hoje é a continuidade, é a materialização, a efetivização do julgamento do dia 11 de setembro, que é uma data dramática para os companheiros do Chile e para toda a América Latina, mas que teve uma pequena ressignificação com o julgamento dos protagonistas principais da tentativa de golpe de Estado no Brasil em 8 de janeiro de 23, mas que é uma data como o último tiro dos golpistas, né? Foi uma tentativa que veio sendo criada desde o 7 de setembro de 2022, pelo menos. Ela, nesse sentido, né, o julgamento e a prisão de Bolsonaro, a condenação e a prisão, elas tomam um matiz de justiça de transição que o Brasil nunca teve. Né? Um reencontro do país com, efetivamente, o seu compromisso democrático, com os valores que estão inscritos na Constituição de 1988. Né? A Argentina fez isso, aos trancos e barrancos, outros países fizeram. O Chile teve algumas manifestações muito interessantes, eu me lembro da FUNA, né, que era uma denúncia festiva dos criminosos da ditadura de Pinochet. Me lembro particularmente da FUNA do Anjo Louro, né, do assassino do grande Victor Jara, né, que foi muito interessante e que deve ter significado alguma coisa, né, de compromisso democrático para a sociedade chilena também. Mas o Brasil nunca teve. Né? Nós passamos do golpe de 64, a redemocratização em 85, e até agora, e atravessando o quadriênio fascista sob Bolsonaro, sem nenhuma justiça de transição, sem uma efetiva ruptura, né, do não, né, daquele recado da mãe educando, que diz, não, isso é feio, daqui não passa. E tivemos agora, com essa condenação e com a prisão de hoje. No entanto, como me inscrevo entre os céticos, né, sempre na análise, guardando otimismo para a ação, não deixo de elaborar
o quanto o momento, a oportunidade da prisão possa ter sido engendrado pelo clã Bolsonaro e particularmente pelo filho Flávio, porque tudo aquilo que leva à prisão são 3 incidentes: a fuga do comparsa Ramagem, já condenado como Bolsonaro, para os Estados Unidos, a tentativa de ruptura da tornozeleira, e a convocação de uma vigília, ou seja, de uma manifestação para a porta do domicílio e prisão de Bolsonaro. Os 3 eventos sucedem em muito pouco tempo à assunção da candidatura presidencial fascista pelo filho Flávio Bolsonaro, e que desde o início anuncia a candidatura e fala: posso ser eu mesmo ou posso ser vice do Tarcísio de Freitas. Então, não sei até que ponto isso também foi uma falta cavada, dado o momento, não a condenação e a consequência, né, para limpar a pista de decolagem para uma candidatura fascista, né, se desenvolver, pois que o campo da extrema-direita no Brasil estava entrevado com a indefinição do Bolsonaro. Bom, só para a gente encerrar esses prolegômenos, né, acerca da prisão do Bolsonaro, eu gostaria de dizer que, para mim, o que aconteceu hoje é uma espécie de redenção da derrota sofrida no dia 17 de abril de 2016, quando Bolsonaro declara no seu voto favoravelmente a abertura do processo de impeachment da ex-presidenta Dilma, quando ele faz referência ao maior torturador, o mais cruel, se é possível dizer isso, torturador brasileiro, o major-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então, essa prisão hoje tem para mim esse significado, e eu acho que para muitos, de redenção daquela derrota sofrida naquele dia. Muito bem. Antes de começar antes de formular a primeira pergunta ao Pablo, eu gostaria de exibir um vídeo que é um dos primeiros vídeos gravados pela ex-ministra do Trabalho e da Previdência Social do governo Gabriel Boric, que me foi enviado hoje pelo Pablo, e eu gostaria de compartilhar esse vídeo. Tem 1 minuto e 26 segundos, gostaria de compartilhá-lo com a nossa audiência, né, que marca muito, né, o que vai ser a campanha, né, como será possível uma virada em relação ao conjunto de candidaturas, a candidatura que passa para o segundo turno, mas também as outras candidaturas de direita que ficaram em terceiro e quarto lugar. Então, eu compartilho agora, torço para que não haja nenhum problema aqui. Vamos ver se funciona. Empieza una nueva etapa donde vamos a abrir conversaciones y construir puentes. Tenemos la oportunidad y la obligación de hacerlo bien. Casi la mitad del país no votó por ninguno de los 2 candidatos que pasamos a segunda vuelta. Y eso no es un problema, es un desafío. Hay que escuchar más, sumar más y unirnos. Por eso vamos a tomar ideas de los distintos candidatos que puedan ser buenas para Chile. Y eso incluye tomar buenas ideas, vengan de donde vengan. Por eso quiero decirlo con todas sus letras. Vamos a rescatar las buenas ideas, como la reducción del IVA en los medicamentos de Franco Parisi y el robusto plan oncológico que presentó Evelyn Matei. Vamos a implementar el pie cero para vivienda, como lo están pidiendo miles de familias. Y nos parece excelente la idea de las esquinas deportivas comunitarias que plantea Carol May Nichols, para que los niños y sus familias crezcan sin miedo en los barrios. También vamos a limitar los sueldos de los funcionarios de confianza política, como lo plantea Franco Parisi, sin excepciones, sin excepciones. No vengo a ofrecer miedo, vengo a ofrecer certezas, que la gente pueda llegar a fin de mes, que en los barrios se viva de manera tranquila y que el esfuerzo valga la pena. Vamos a segunda vuelta con la convicción de que Chile puede más. Y lo hacemos juntos, conversando, escuchando y construyendo, para que nadie quede atrás. Es por ti, es por Chile. Muito bem, deu certo.
Isso é um bom sinal. Pablo, eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência a tua avaliação sobre os resultados do primeiro turno, se houve alguma surpresa no percentual na divisão do percentual de votos alcançados no primeiro turno, e quais são as perspectivas para um segundo turno que, pelo que apontam as primeiras pesquisas, será muito difícil. Por favor, Paulo. Muito bem. Nunca é fácil. Então, vamos partir por aí. A luta, primeiro pelas condições e pelas características que o Chile tem e a candidata nossa também oferece. Então, vamos começar com uma premissa importante no Chile, uma das particularidades. As pesquisas no Chile são sempre um desastre. Eu vi desde diferenças de 1 voto em relação a Cast no resultado até 17 votos. Ou seja, a margem de erro profundamente elástica. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que pode-se especular o tempo inteiro em relação e manipular os exercícios de controle social a partir das pesquisas no Chile, que é um exercício não novo, é muito antigo. Vamos lá entender um pouquinho o fenômeno. Pela primeira vez, uma candidata comunista assume a liderança de um bloco. Qual é o grande ganho da direita na propaganda dela? A direita diz, é a candidata do comunismo. Então, transformar a maior e mais ampla aliança da história republicana chilena, com 9 partidos, pasmem vocês, tem inclusive o Partido Liberal faz parte dessa, o PL faz parte dessa aliança. Partido Democrata Cristão faz parte dessa aliança. E uma série de outros partidos que, convenhamos, podem ser qualquer coisa menos de esquerda, mas estão numa aliança de governo que para nós ela é muito, muito importante. Mas, por outro lado, temos uma novidade. Encontramos uma candidata empática que saiu do 20 pontos atrás nas primárias para ficar 40 pontos à frente. Temos uma candidata com realizações, ela foi ministra. Ela foi, inclusive, foi ela responsável pela lei das 40 horas no Chile. Então, estamos falando de alguém com realizações. E, por outro lado, nós vamos encontrar uma direita que não fez primárias e, de modo fraticida, ela se ataca. E ela vive uma relação duálica, quase esquizofrênica, porque ao mesmo tempo em que se atacam para chegar no segundo turno, ela, ao mesmo tempo, essa direita necessita uma da outra de tal relação mutuálica para poder dar sequência no segundo turno. Analisar mecanicamente os votos no Chile é um equívoco, porque há 2 eleições no Chile. Uma, a presidencial, onde, de fato, há uma mudança nos atores. E, para que tenham uma ideia, 13 partidos do Chile nessa eleição vão deixar de existir, porque não conseguiram chegar à cláusula eleitoral, que são 5% nacional, ou 4 deputados, ou 4 parlamentares dentro do Senado e Congresso. 13, entre eles um partido mais antigo do Chile, que é o Partido Radical. Portanto, agora o partido mais antigo do Chile é o Partido Comunista do Chile. Onde é que eu quero chegar com essas contradições? O Chile, por exemplo, quando nós vemos essa grande vantagem, que foi constituída aqui. Eu tenho dados que são importantes para a gente trabalhar com eles. Nossa candidata teve 26,63%. Você me perguntou o que eu achava. Bom, não sou eu, como nosso comando, nós trabalhamos num número de 28%, para além das pesquisas. Esse era um número, ficou um pouco abaixo, mas ficou num patamar que nós considerávamos razoável.
Por outro lado, houve sonhos eróticos por parte da ultradireita chilena. Achavam que chegariam no segundo turno 2 alemães. E quando falo 2 alemães, na verdade são 3. A gente brincava falando que era Chile contra a Alemanha, né? Porque, reparem só, vamos começar pelos nomes, né? Evelyn Matthei, que representa a direita tradicional, a liberal conservadora, a velha direita chilena. Por outro lado, aparece uma figura que era Johannes Kaiser. O nome completo era Johannes Maximilian Kaiser Warendt von Hohenhagen. Olha o nome. E o outro, José Antônio Cast. 3 alemães. Quando a gente fala isso, nós sabemos que são chilenos. Não estou fazendo caricatura. Eu estou colocando... porque nós não temos muito o que discutir sobre ascendência. A gente pode sentir, não é isso? De alguma maneira, a gente não é obrigado sobre o que nossos ascendentes defenderam. Mas no Chile a coisa ganha uma situação complexa quando eles assumem com orgulho sua ancestralidade nazista. Portanto, no Chile está se enfrentando o nazismo e o fascismo mais descarado. E eles achavam que eles chegariam no segundo turno, numa estrutura, porque se manipularam as informações sobre estatísticas. Até pouco tempo achávamos que, ou seja, nós achávamos, se falava, se manipulava na imprensa essa possibilidade. Grande derrotada, por exemplo, foi a Evelyn Matthei, da direita tradicional chilena. Isso também tem que ser colocado. Quando eu falo sobre 2 eleições, é bom falar algumas novidades. O segundo sonho erótico que a direita chilena tinha, desculpem a forma burda de falar o assunto, mas eu estou tentando colocar porque chega a ser irônico. Era chegar a 2 números mágicos, que era 89 deputados e 29 senadores. Com isso, eles poderiam passar e aprovar tudo. Recuar 30 anos. E todos os direitos que a gente tem conquistado desapareceriam. Esse era o número da direita. Então, eles tinham 2 percepções. Vamos chegar com 2 candidatos de ultradireita e nós vamos ter maioria absoluta para garantir isso. No campo chileno, esse é um ponto. No campo latino-americano é mais complexo, porque isso geraria uma contraofensiva a partir do sul, onde teríamos Milei e um candidato da ultradireita formando um eixo ultraconservador para cercar o Brasil, para cercar depois outras democracias sociais e de esquerda nesse nosso continente. Mas o que deu de resultado concreto? Eles não conseguiram nem para a maioria simples no deputado. Eles precisavam de 78 deputados para ter maioria simples. Conseguiram 77. Alguém vai me dizer, olha, faltou 1. Não, mas não é só faltou 1. Faltou 1, tendo em vista que eles estão abraçados e são um bloco só, e não são. Em muitos casos, eles se confrontam. E em muitos casos, eles se antinomizam. Portanto, no campo do Congresso, faltou 1 para conseguir o mínimo. E não foi conseguido. No Senado, eles precisariam de 29 senadores. Eles ficaram com os exatos 25 senadores que a situação tem. Portanto, ficou bem distante. O que eu estou falando nesse processo? É porque no Chile aconteceu, independente de ter uma participação enorme, e, por favor, vão me provocando aí, porque se me deixar falar, eu vou falando. Então, vamos encontrar uma situação bem particular. Um centro que emerge, que é um centro da antipolítica, não é isso? Da classe média, que eu não sou nem comunista, nem sou fascista, eu não sou nada. Eu sou contra o sistema, eu sou contra os ricos, porque eu estou. Mas se os ricos me derem o que eu quero, está tudo certo. Essa lógica é uma lógica de 20% no Chile. Ali que está a chave. Alguns vão dizer, em algum momento, no tempo da Unidade Popular, se falava que o Chile seguia um modelo italiano,
era uma forte esquerda, uma forte centro e uma forte direita. Hoje no Chile tem a teoria das três direitas e, por outro lado, nós temos um outro probleminha ali, que é hoje está mais para o modelo israelense do Knesset, onde tem dois blocos fortes e um pequeno que pauta, porque ele que vai fazer a diferença. A aliança Pablo, que eles fizeram... Pablo, você pediu para ser provocado. Sim. Eu vou atender o teu chamamento por uma provocação que veio aqui do nosso chat. O Heraldo manda uma mensagem que diz o seguinte: a esquerda nem sempre governa bem. Digamos que essa mensagem, e tem uma complementação que eu vou ler agora, né? Mas me parece que esse comentário se relaciona ao governo Boric. E, no complemento, ele afirma: no Brasil ganhamos 5 eleições porque fomos bem no governo. Se eu bem entendi a mensagem do Heraldo, por isso a provocação é da parte dele, e eu repasso a você que solicitou de nós essa provocação. Ele está dizendo: olha, no Brasil os governos Lula, Dilma foram bem, e por isso que nós conseguimos vencer as eleições. E isso não acontece no Chile. Pablo, qual é a tua avaliação sobre o governo Boric? Foram muitas, principalmente no início do governo Boric, né? Foram muitas as críticas feitas ao governo. E lembrando, eu queria que você falasse sobre isso também, que nas prévias que Boric saiu vencedor, ele saiu vencedor sobre aquele candidato que nas pesquisas despontava com maior percentual de apoio, que foi exatamente o Daniel Radwer. Quer complementar, Normando? Sim, complementar com uma espécie de visão que é quase um senso comum na esquerda brasileira a respeito do governo Boric, Pablo, no sentido de que, e o episódio da Constituinte seria o exemplo maior disso, de que foi um experimento que tentou modernizar as forças de esquerda, atendendo a pautas identitárias que, no entanto, se revelaram fragmentárias, ou seja, desconectadas do pleito universal, da luta de classes, etc. Em que medida essa visão e essa crítica do governo Boric procede ou em que medida ela tem algum fundamento? Bom, isso nós temos que retroceder para o momento em que o Boric foi eleito, né, nas primárias do Chile. Porque no Chile tem algumas, não sei se é o termo adequado, porque o pessoal fala no Brasil algumas jabuticabas, que são coisas muito particulares do Brasil. Tem algumas jabuticabas chilenas. Vamos lá, vamos entender alguma delas. A primeira é que no Chile você tem que se afiliar no CERVEL, no Serviço Eleitoral. E aí, por exemplo, eu sou afiliado ao Partido Comunista do Chile. Você tem? Não, pode. Ao ser filiado ao Partido Comunista do Chile, eu participo das primárias do Partido Comunista do Chile. Correto? Mas se eu me declarasse independente e eu não me afiliasse a partido algum, eu poderia participar das eleições primárias da direita. Então, isso gera uma situação muito particular. A companheira falava agora há pouco que Daniel Radwer estava despontando, crescendo nos dados eleitorais, nas pesquisas. Pois muito bem, olha que coincidência. O candidato da direita mais forte para a primária da direita era Joaquim Lavín, prefeito de Las Condes, um dos bairros uma das comunas mais ricas do Chile. Esse candidato era o melhor nome da direita na época. Pois bem, o que aconteceu? O crescimento exponencial do Boric foi gigantesco na hora da eleição, mas também foi proporcional ao número de eleitores de direita que votariam no Lavín. Lavín não foi eleito e ficou longe de ser eleito nas primárias. Ele ficou com 20%. Houve uma migração do voto para favorecer, o que gerou uma situação bastante
bastante particular. Para deixar claro, Pablo, o que você está dizendo, já escutei isso, uma série de eleitores de direita que se reconheceram como independentes, na verdade, foram votar nas primárias do centro-esquerda e depositaram seus votos no Boric e não no Raduy. Exato. É o anticomunismo visceral. É um medo, aquilo que nós chamamos no Chile o cuco comunista, o medo, né, dessa figura abstrata, né, que chega na mente e que assusta. Né? Pois bem, isso gerou uma ação porque é um pragmatismo militante na direita chilena. Isso aconteceu, de fato. É um fato que o melhor nome, o nome mais qualificado, o nome mais consagrado, mais preparado, mais divulgado, foi aquele que teve 20%. Em compensação, Boris teve um crescimento em relação às pesquisas quase similar a isso. Que é similar, digo, na oposição, quase 70% de crescimento teve na hora da votação. Olha que interessante. Esse é um ponto para a gente analisar. Que candidato, que projeto a esquerda, o centro-esquerda chilena levaria? Um projeto comunista, efetivamente constituído com uma ação prática e com projetos práticos, porque Daniel Jadue vinha, como prefeito de Recoleta, fazendo transformações de base. Ou era isso, ou é um governo que vai trabalhar com pautas mais identitárias, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, são essas coisas bastante complexas para nós, como, por exemplo, o apoio, a crítica aos governos de Cuba e Venezuela, o apoio a Zelensky e outros tantos que, para nós, enquanto militantes, obviamente, nos doem. Alguém vai perguntar, vocês fazem parte do governo? Sim, mas nós estamos falando de uma pauta onde esses temas são temas dele, não nossos. Então, vamos continuar um pouquinho em relação a... Senão a gente vai se perder um pouquinho... Ou eu vou me perder em relação à pergunta. Então, indo adiante, Pablo, pelo que você disse, o cenário no parlamento eleito, houve uma renovação completa da Câmara dos Deputados e a metade do Senado, é isso? Não, eu disse o seguinte... Não. Perdão. Houve uma renovação, quer dizer, houve uma eleição que renovou a totalidade das cadeiras de deputados e houve uma renovação completa ou foi apenas a metade dos senadores que foram... houve a renovação? Não, eu acho que eu não me expliquei bem. A renovação foi uma eleição onde todos poderiam participar, inclusive se reeleger. O que eu disse foi que o que a direita esperava com os números que eles trabalhavam era ter uma maioria absoluta em ambas as casas. Não, sim. Não, eu entendi perfeitamente isso, de que a direita tinha um sonho, alimentava um sonho de alcançar um determinado número de deputados que pudesse governar até com uma maioria absoluta. Isso não conseguiu, e também no Senado. Não, minha dúvida era se, como no Brasil, que há a cada 4 anos uma renovação parcial do número de cadeiras. Isso. Total. No Chile foi total. Então, essa realidade já mostra a possibilidade, caso Janete Hara venha a ser eleita, de estabelecer uma governança com base, com assento no parlamento. Agora, as perspectivas para o segundo turno. Bom, aí que estamos conversando um pouquinho sobre as pesquisas. Né? Agora estou te dando mais um dado sobre pesquisas, porque hoje analisar a pesquisa sobre uma maneira mecânica é complexa. Então, vamos entender alguns elementos importantes. A candidatura que Janete Hara constitui é a de um bloco, não é a das propostas do Partido Comunista. Isto posto, o espaço da negociação está aberto. Quando nós analisamos o projeto libertário de Kaiser e o projeto nazista de Kass, que não é projeto nenhum, é só destruir os grandes avanços sociais e as conquistas que têm sido estabelecidas durante todo esse processo.
a questão das horas de trabalho, a questão da aposentadoria e outros elementos. Então, o Chile vive com um elemento aquilo que nós temos, defendemos ou colocamos em risco. Esse é um ponto. E a possibilidade de conquista por parte da direita, sim, claro, óbvio. Porém, não está dada essa questão. Para que tenha uma ideia sobre como funcionam essas coisas dos dados no Chile, surgiu um candidato chamado Parisi, e ele não constava em nenhuma pesquisa, e foi o Partido de la Gente que foi o grande, eu diria, o grande vencedor, porque emerge com 20%, formando um centro fisiológico, um pequeno centrão chileno, que vai estar aí pronto para negociar com quem for ganhar. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas particularidades do Congresso. Vou dar um dado interessante. Deixa eu ver aqui, que eu separei essa informação. Os mais votados nas duas câmaras. O mais votado para deputado foi Daniel Manukeri, do Partido Socialista do Chile, portanto, governo. Segundo mais votado, Pamela Giles, que é do Partido de la Gente, que é o partido que eu estou te dizendo, que é o partido de Parisi. Porém, Pamela Giles foi militante da Frente Patriótica Manuel Rodrigues e foi militante do Partido Comunista também. E terceiro, Gustavo Gatica, que era do Partido Comunista. Falei os 3 primeiros mais votados. Olha que curioso. E no Senado? Alguém tem ideia qual foi o senador ou senadora mais votada do Chile? De que partido? Pois bem, do Partido Comunista. Carol Cariola, de Valparaíso. Olha que contradições. Ao mesmo tempo em que no parlamento você vê votações expressivas para a esquerda, na presidencial você não consegue transferir, e esse vai ser o grande desafio. Nós teremos agora um candidato que vai tentar fugir dos debates, que é o Castro, e isso vai ser explorado. Vamos ter um candidato que vai oferecer comparações, porque hoje nós vamos explorar as comparações com os outros países onde esses projetos foram tentados, e acho que aí volta a questão de Bolsonaro. Acho que vai ser muito explorada a figura do Bolsonaro na cadeia. Projetando um pouquinho o que se espera, não é isso? Qual o destino desses tipos de discurso? Bom, vamos lá. Também, por outro lado, o Partido Comunista, por exemplo, tinha 12 senadores na eleição anterior e agora teve 11, mas tem que entender que também cedeu muitos espaços em muitos territórios para formar uma aliança. Não dava para escolher todos os nossos candidatos nos melhores lugares, enfim, nós não somos o único partido. Mas foi mesmo assim, de 12, 11. E tínhamos 2 senadores. Ficamos com um senador e uma segunda senadora ficou a 700 votos de ser eleita. 700 votos. Portanto, mantivemos aquilo que nós já tínhamos. Então, o que eu imagino sobre o segundo turno é, se a gente for analisar friamente, de maneira bem gramsciana, otimista nas vontades e pessimista na razão, eu vejo que é um cenário muito complexo no presidencial, porém não é um cenário definido. Ao mesmo tempo, mesmo que ele se forme, mesmo que ele chegue aonde eles pretendem chegar, que é a presidência, não terão as condições para poder impor ou passar o rolo compressor. Vai ter que ser negociado e vai ter que ser discutido. Não será um cenário fácil também para eles. Normando? Pablo, nesse cenário de uma potencial vitória, né, torcemos todos e conte conosco no que parcamente e humildemente pudermos contribuir, evidentemente. Mas você mencionou no início do programa a Grande Frente, que inclui uma força que teve, né, a presidência chilena, teve o executivo do país durante muito tempo, que foi a Democracia Cristã. E, de outro lado, né, quando você menciona os alemães,
né? Os germânicos, tem a Evelyn Matthei. No entanto, ela pintou para si mesma um perfil de moderada, né, de razoável, de ponderada, como mais ou menos o proto-candidato fascista para o ano que vem no Brasil, Tarcísio de Freitas, tenta para si mesmo. A pergunta que eu tenho para você: é possível ter diálogos, né, e até que ponto esses diálogos representam avanços e compromissos visando agora o segundo turno, né? Tanto com a democracia cristã e qual o peso dela na atual conjuntura chilena, quanto com Evelyn Matthei? Bom, sobre a democracia cristã, é um partido que diminuiu muito, né? Um partido que ficou muito pequeno. Foi o partido que conduziu a campanha para a alegria, que era Chile, a alegria já vem, do não. E o que aconteceu? Que estamos ainda esperando a alegria, né? Isso é um problema. Chega um momento em que, depois de quase 50 anos, 40 anos, as pessoas começam a cobrar. E essa alegria, cadê? Isso se nota em vários momentos. E isso também tem sido um dos elementos que fizeram com que a democracia cristã quebrasse, que ela diminuísse. Porque, além de diminuir, ela rachou. E teve um grupo de pessoas que saíram, dirigentes históricos, que saíram da democracia cristã porque dizem que não se misturavam com comunistas. E o mais curioso de tudo é que, quando eles precisavam do voto dos comunistas, essa frase nunca apareceu. Isso nós vimos várias vezes na história eleitoral chilena. Mas tudo bem, vamos avançar um pouco mais para além dessas nuances. Vamos entender o seguinte: a democracia cristã hoje representa um grupo muito pequeno e está dentro do bloco. Porque aqueles que saíram da democracia cristã fazem parte desses partidos que se extinguiram, ou seja, não tiveram o apelo que em algum momento imaginaram ter. E, por outro lado, nós também contamos com outro elemento importante. Esse é um outro elemento muito particular, que é a abstenção. Evelyn Matthei, ela foi simplesmente sabotada. Um ataque virtual direto. Em alguns momentos se criou fake news de que ela renunciaria porque estava com Alzheimer, feitas pelas hostes dos escritórios da maldade, dessa campanha suja das redes sociais, não é isso? Que é algo que inunda o mundo hoje. Acredito que, se nós não temos uma internacional, acho que a direita, a ultradireita, pelo menos, acho que elas têm, porque funcionam igual. E a mesma coisa do Brasil, a mesma coisa no Chile, a mesma coisa na Birmânia, a mesma coisa em Mianmar. Pois não? E nos Estados Unidos, inclusive. Claro. Sim, exatamente isso. Mas vamos lá. Então, imagina a candidatura da Evelyn Matthei. Evelyn Matthei foi lá prestar, porque Evelyn Matthei tem a Evelyn Matthei, a figura Evelyn Matthei é uma coisa. O eleitor de Evelyn Matthei é outra. Evelyn Matthei é filha do Fernando Matthei. Foi general da Força Aérea na junta militar que acompanhou Pinochet. Então, o diálogo com ela, por mais que ela se vista de aberta, de moderna, do que for, ela tem esses ranços. E por isso que foi prestar solidariedade, mesmo tendo sido completamente sabotada, agredida, atacada por parte dos mesmos setores da ultradireita. Porém, o eleitor da Evelyn Matthei, que é um eleitor conservador, é outra figura. Então, ali existem duas possibilidades que podem ser úteis no segundo turno. Que o rancor pessoal do eleitor que se sentiu traído pela agressão desses grupos de ultradireita façam com que, mesmo com o anticomunismo deles, ou mudem de voto ou anulem o voto. Esse é um outro ponto que também é cogitado. Não sei se perceberam no início, mas ela fala, olha, eleitor da Matthei, tem 2 pontos aqui que são interessantes. A gente vai incorporar isso na nossa campanha. Acho que aí está um pouco o diálogo que se tem para o segundo turno. Entre outros, Pablo, claro.
A gente está chegando no quarto final do programa e eu não gostaria de deixar, como eu havia prometido no início, de tocar nesse assunto que também caracterizou vários processos políticos na América do Sul, né? O caso do Equador, o caso da Bolívia, o caso da Argentina, o caso do Brasil, e agora o caso do Chile, que começa em 2024. Me corrija se eu estiver errado, né? Mas em 2024 que Daniel Radue, como eu disse, prefeito da Recoleta, eleito em 2012 e reeleito por 2 vezes até 2024, quando ele é afastado, é preso inicialmente, hoje se encontra em prisão domiciliar, não é isso, Pablo? Sim. Né? Estive com ele o início do ano e estive conversando sobre uma campanha há 2 dias atrás. Então, podemos... Eu queria que você dissesse à nossa audiência no que consistiu esse processo, né, que acabou resultando na prisão do Daniel Radue, e qual foi a influência desse processo tipicamente de Lawfare contra uma das principais lideranças do Partido Comunista no ano anterior ao processo eleitoral de renovação da Câmara dos Deputados, do Senado e de eleição presidencial. E como isso foi utilizado no decorrer da campanha pelas forças de direita e extrema-direita? Bom, vamos lá. Vamos entender que o Chile foi o laboratório do neoliberalismo. Aqui, onde se fez a experiência a partir dos Chicago Boys e do apoio direto e absoluto de Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Aqui se tinha a possibilidade, com Pinochet, de dar respostas. Por que eu estou falando isso? Porque o Chile se tornou um paraíso desse neoliberalismo ao ponto de que tudo é privatizado. Tem nas manifestações, na insurreição chilena, no estadio social, se falava, você quer ser valente? Então, muito bem, tenha câncer no Chile. Porque o custo, chega a ser absurdo. Pois bem, por que eu estou falando isso? É porque um dos grandes projetos de Daniel tem sido as farmácias populares, que era dizer o seguinte: a prefeitura mantinha uma estrutura de pequeno porte, as prefeituras, porque se criou uma associação de prefeituras, e elas compravam o remédio e colocavam uma pequena taxa operacional, fazendo com que os preços fossem diferentes e acessíveis, obrigando o mercado a recuar, ou seja, atacou a indústria farmacêutica no seu bolso. Ao mesmo tempo, começou a desenvolver elementos de cultura e de segurança que Recoleta, que é uma comuna que não é uma comuna rica, que é uma comuna que vivia com problemas da violência, da insegurança, pudesse, de alguma maneira, resolver. Como se resolveu isso? Com escolas abertas, com integração, com participação social, gerando uma cultura. Ao mesmo tempo, se abriram livrarias populares, se abriram um projeto, que é aquele projeto de integração. Por que colocar as pessoas nas periferias? Coloquem as pessoas dentro do espaço. Se abriram as imobiliárias populares. E isso foi gerando uma figura, além de, no campo da cultura, promover festivais internacionais como o WOMED e outros tantos. Daniel começa a chegar no coração das pessoas. Então, ele, enquanto projeto, não a figura Daniel, mas sim o que ele representa, um comunista que conduz uma prefeitura onde há um crescimento exponencial que sai de 2% a 62% dos votos dentro da comuna. Então, nesse sentido, nós vemos uma participação de uma integração social profunda. Ele tem que ser atacado. Bom, como se ataca? Teve a pandemia. E aí começaram a criar 5 tipos diferentes de acusações por direitos dos mais variados, por acusações dos mais variados. Uma delas, no Chile se chama bicicleta, seria aqui no Brasil a pedalada fiscal. Acho que vocês conhecem. Não é grátis. Vamos recordar um pouco o caminho do lawfare.
A gente pode se lembrar que ele foi ensaiado em 2009 com Celaya, lá em Honduras. Depois em Lugo, em Paraguai. Teve o Correia, no Equador. Dilma e Lula, que foram até presos sem materialidade de culpa. Pois bem, no Chile, a materialidade do Daniel é nenhuma. Não existe nada que o comprometa e que o inclua. Absolutamente nenhuma materialidade. Mesmo assim, ele está... Vamos lá. Querem ver uma situação mais burlesca do que essa? Vou colocar para vocês. Vou dar 3 nomes. Juan Carlos Manríquez, Ramon Sepúlveda e Shafiq Nassal são 3 dos advogados que fizeram parte das equipes que entraram nas acusações ou formalizaram as acusações. Esses 3 nomes, entre eles o mais destacado, Juan Carlos Manríquez. Pois bem, esse time, os 3 hoje estão presos por corrupção. Os 3. Mas Daniel continua preso. Mais do que isso, como existe uma filiação, você lembra agora há pouco eu falei das preliminares, das primárias, que a pessoa vai lá e vota, as pessoas se inscrevem. Daniel, como membro do Partido Comunista, ele perde seus direitos. Então, como ele não pode ser militante do Partido Comunista, segundo o Cervel, ele também não pode ser dirigente do Partido Comunista. Olha só onde chega. Mas, afortunadamente, nosso partido é um partido que viveu a clandestinidade, que sabe o que isso significa. E não será o serviço eleitoral que dirá quem é ou não é nosso dirigente, quem é ou não é nosso militante. Isso é uma coisa definitiva. É importante dizer, Pablo, só para que logo após a prisão do Daniel, houve eleições municipais na comuna da Recoleta e o candidato do Partido Comunista, que também tem o sobrenome Hadwe, Farid Hadwe, mas não é parente, não tem relação de parentesco com ele, foi eleito prefeito e até hoje é prefeito da Recoleta. Isso é o parâmetro, né, para dizer o que foi uma boa administração. A continuidade do... E tem outra coisa também, né? Teve outro elemento importante. Daniel foi candidato, como não tinha materialidade, então ele colocou, e o partido colocou a candidatura dele para ser deputado em Recoleta. E aí trouxe um outro companheiro para fazer parte de uma dupla. O que aconteceu? Eles cortaram a candidatura, acusando de que não podia, etc, mas não tem materialidade absurda, alguma. É um absurdo, uma relação absurda frente a essa situação. Isto posto, Hadwe faz parte de uma coletividade importante. Né? A colônia palestina chilena é a maior fora da Oriente Médio, e o curioso é que também tem um outro caso do futebol, que é o caso de Sérgio Hadwe, que era o presidente Sérgio Hadwe, não Daniel Hadwe, não Fares Hadwe. Eu brinco que Hadwe seria o Silva dos palestinos. Sérgio Hadwe, ele foi preso por corrupção. Então, o que acontecia? Qual era a notícia da imprensa em manchete? Hadwe preso por corrupção. Referindo-se para que as pessoas fizessem uma analogia como se fosse Daniel Hadwe, que não tem absolutamente nada a ver com isso, fosse, de fato, condenado por corrupção, criando uma imagem para as pessoas que não acompanham com detalhe e danando a imagem que ele tem enquanto dirigente, enquanto liderança comunitária ou de prefeito. Então, na verdade... rápido, Pablo, são variações sobre o mesmo tema. Recentemente, semana passada, no Brasil, um dos grandes jornais publicou uma matéria sobre um escândalo de corrupção numa prefeitura pequena, e a chamada da matéria era: preso o patrão da ex-nora de Lula. É isso. Por isso que eu brinco falando que existe, no fundo deve existir, na verdade, uma grande internacional, porque trabalham exatamente com o mesmo modus operandi. E Pablo, para a gente... Desculpa, você ia falar alguma coisa? Não. Pode perguntar.
Pablo, a gente está chegando, faltam 5 minutos para a gente terminar. Qual é o tamanho da comunidade chilena que vota no Brasil, que milita no Brasil, e existe a possibilidade do voto pelo correio? Como é que acontece isso no Chile? Quais são as... Sim, por favor. Eu digo que no Chile tem também outras particularidades. No Chile, quem mora no Chile e pode e tem 5 anos de vida e é migrante, paga seus direitos, pode votar. Então, a votação lá no Chile é curiosa, porque nós temos colônias inteiras tendenciando. Uma delas, por exemplo, é a colônia venezuelana, que foi levada, na sua grande maioria, pelo governo de direita de Piñera. Então, tem um voto marcado de direita. No Chile tem... Um dos pontos do discurso do Castro é exatamente esse, de interromper, fazer um combate à imigração ilegal, fazendo um discurso quase europeísta, estadunidense. Né? Mas é um discurso cortina de fumaça, porque, primeiro, os votos são para ele. Segundo, é que de onde vai tirar financiamento de orçamentos para mandar em aviões as pessoas para devolvendo as pessoas a seus lugares, como se fosse assim, se as pessoas fossem um objeto de carga que são levadas de um lado para o outro. Não. São o tipo de proposta de Castro, que propõe nada. Só frases de ódio, só discursos rasos, e sem nenhum tipo de proposta concreta. Não existe materialidade concreta de algum tipo de orçamento, discussão ou projeto que avalisse uma coisa dessas. Ele fala o que acha que as pessoas podem gostar. Sim. Explora a xenofobia. É o discurso fácil do fascismo. E os chilenos no exterior, existe a possibilidade do voto pelo correio, alguma coisa parecida? Nós temos um complicador, nós votamos nos consulados, mas o problema é que no Brasil só tem 4. Só para dar um exemplo, no Brasil temos em Porto Alegre, Rio, São Paulo e Brasília. Então, quem mora no Amapá não pode votar. Ou fica muito difícil para ele se deslocar até algum local para poder votar. Então, como isso, imagina o mundo, né? Eu estava falando, por exemplo, eu sou do regional exterior do Partido Comunista e a gente tem que atender 24 fusos horários. Imagine as reuniões como são. Pablo, gostaria muito de te agradecer por ter aberto aí a tua agenda para essa entrevista. Normando, um grande abraço. Eu gostaria de agradecer a intermediação do companheiro Franco Lopes, que também é integrante do Partido Comunista do Chile. E, como eu disse, teve a oportunidade comigo de entrevistar o Daniel Rado e Rafael Corrêa. Foi uma das entrevistas com maior audiência do programa, além de Pepe Mujica e outras lideranças da América do Sul. O Trilhas... Por favor, Normando. Rapidamente, uma despedida, Pablo, foi um grande prazer. Desejo do fundo do coração um grande sucesso para a Janete, para a campanha de vocês todos. É importante para o Chile, é importante para o Brasil, é importante para toda a América Latina. E, da minha parte, né, a esquerda vive de análise da realidade, a ação concreta sobre a realidade, mas também a imagem romântica nos alimenta. E, da minha parte, é um grande prazer debater com um companheiro da legenda fundada por Luiz Emílio Recabaren. Muito obrigado. O Trilhas... E peço desculpas pelo sotaque, né? Tentei... Mas, de qualquer maneira, gostaria de ter aportado com mais informações. Gostei, agradeço as provocações e espero ter estado à altura das perguntas que foram feitas. Da nossa parte, uma grande alegria.
O Trilhas fica por aqui hoje, mas amanhã volta às 15 horas num programa sobre um memorial que foi criado aqui no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, sob a iniciativa da professora Marcília Gama, o memorial Ligas Camponesas Francisco Julião. Então, amanhã não percam, às 15 horas, esse exemplo de rememoração, né, de uma das principais lideranças sociais, políticas do campo brasileiro, e que nunca deve ser esquecido. Boa noite de sábado a todos e a todas que nos acompanharam até agora. Grande abraço. Um abraço na luta.